Eu colocava o travesseiro sobre a minha cabeça para tentar dormir e eu não conseguia. E eu ficava ali por horas olhando para o telhado. E eu achei por muito tempo que coisas esquisitas que aconteciam na minha vida adulta não tinha nada a ver com aquilo, que aquela lembrança estava lá, guardada no esquecimento. Sabe aquelas lembranças que a gente tem que ficam guardadas, esquecidas lá no canto da memória? Mas eu estava completamente errada, porque algumas vivências que temos, elas não ficam apenas no passado, elas ecoam para o resto das nossas vidas. Essas vivências, elas crescem com a gente. Meu nome é Amanda. O que eu tenho para te contar hoje vai rasgar a sua alma. Eu ouvia coisas à noite que nenhuma criança merece ouvir. Eu era bem pequena, tinha por volta de 7, 8 anos, quando eu e meus pais nos mudamos para uma casa pequena. Meu quarto ficava bem pertinho do quarto deles. E eu, como uma garota astuta, esperta, eu sempre estava atenta a tudo que acontecia ao meu redor. E eu conseguia ouvir tudo. Eu ouvi as risadas, as discussões, mas o restante vai te impressionar. E principalmente alguns sons durante a madrugada, onde tudo está muito silencioso. E eu achei por muito tempo que coisas esquisitas que aconteciam na minha vida adulta não tinha nada a ver com aquilo, que aquela lembrança estava lá, guardada no esquecimento. No começo eu não entendia o que que era aquilo, porque eu era apenas uma criança, uma menina, mas eu sabia que em algum lugar aqueles barulhos me deixavam desconfortável. Eu colocava o travesseiro sobre a minha cabeça para tentar dormir e eu não conseguia. E eu ficava ali por horas olhando para o telhado. Tentava dormir, tentava ignorar, mas era impossível. E eu lembro de olhar para o teto escuro e sentir uma ansiedade assim inevitável. Eu lembro, sabe, do sentimento que eu tenho assim, da ansiedade no meu corpo. Eu lembro de cada sentimento meu daqueles momentos. Meu coração acelerava, meu estômago ficava apertado e eu passava horas, horas esperando tudo aquilo acabar para eu conseguir dormir. E tinha dias que eu nem conseguia dormir. Sabe que eu nunca consegui contar isso pra ninguém, nem para os meus pais. Eu tenho certeza que eles me amavam e me amam, mas eu nunca consegui contar isso pra eles. Porque eu não sabia o que eu estava sentindo. Eu não sabia o que aquilo significava pra mim. Na verdade, eu não sabia naquela época nem o que aquilo era. Com o passar dos anos, eu passei a acreditar que aquilo não existia, que tudo aquilo que eu senti não existia. Mas foi aí que eu cresci. Fui pra escola, amadureci, arrumei um bom emprego, comecei a namorar. E foi aí que os problemas começaram. Meu primeiro namorado dizia que eu parecia fria, distante. O segundo namorado dizia que eu não sabia ter intimidade, que eu não me entregava para os nossos momentos a sós. O terceiro namorado dizia que eu levantava muros na nossa relação. E eu ficava intrigada ao ouvir aquilo dos meus namorados. O primeiro, ok, no segundo também, e no terceiro eu falei assim, tem algo de errado. E era uma ação minha recorrente que eles traziam isso pra mim, mas eu não sabia de onde vinha. Parecia que eu queria amar eles, cada um deles. Eu queria, eu tentava amar eles. Eu queria construir uma família, ter filhos, mas existia uma barreira invisível dentro de mim. Toda vez que um relacionamento meu ficava sério, eu tentava fugir pra longe. Eu criava um muro e eu não conseguia deixar a pessoa chegar perto de mim. E eu corria para muito longe, como se algo dentro de mim gritasse perigo, perigo, perigo a todo instante quando eu estava tentando amar alguém, mesmo quando não havia perigo nenhum. Mesmo quando eu estava ao lado de uma pessoa legal, uma pessoa que também me amava. Eu passei anos sem entender. Foram anos de desgaste, desgastei, decepcionei muitas pessoas. Até achei que fazia parte do meu temperamento. Achei que era porque eu era fria mesmo. Achei que eu tinha medo de compromisso, que eu ia ser a girl boss mesmo. Achei isso. Até tentei e consegui ter uma carreira altamente de sucesso. Eu até achei que eu simplesmente não sabia amar. Mas teve um dia que tudo mudou. Na verdade, uma noite. Teve uma noite que eu estava assistindo um filme com meu noivo. E a gente já estava num momento difícil, assim. Estávamos aquela dificuldade já, porque essa barreira em mim já estava novamente tomando conta do meu relacionamento com o meu noivo. E a gente estava noivo, prestes a casar. Estava quase dando errado. Aí que tudo mudou. Abriu uma porta na minha lembrança. E havia uma cena comum, uma cena nada explícita entre um casal, nada chocante, nada, nossa, mas um som específico surgiu, ecoou na minha lembrança, na minha memória. E de repente eu senti meu coração disparar, as minhas mãos ficaram geladas, meu corpo inteiro ficou tenso. E uma lembrança que eu acreditava estar
enterrada, ela voltou à tona. Lá no meu quarto, olhando para o teto escuro, o travesseiro nos meus ouvidos, a sensação de estar presa, de estar acuada, a ansiedade, o medo, o desespero, a solidão. Tudo voltou. E naquela noite, assistindo aquela cena, eu chorei como eu não chorava há anos. O meu noivo estranhou. Por que eu tava chorando daquele jeito? Porque eu, a Amanda, finalmente percebi algo. Aquela menina nunca tinha entendido o que estava acontecendo, mas ali, a Amanda adulta entendeu. O meu corpo tinha entendido o que ele carregou por décadas. Não era apenas sobre sons, sobre medo, era sobre proteção, era sobre não ter privacidade, não ter um lugar seguro para a Amanda criança. E naquela fase, eu não precisava compreender o que estava acontecendo, eu só precisava me sentir segura, algo que eu não sentia. E pela primeira vez na vida eu parei de me culpar. Eu parei de me culpar por me sentir assim, com medo, aflita, por me sentir sozinha. Eu comecei a enxergar aquela menina, a Amanda pequena, com compaixão, porque eu não era fria, eu não era distante dos relacionamentos. Eu tinha medo de me apegar, eu tinha medo de mostrar minha vulnerabilidade. Eu não era problemática, eu não era difícil, muito menos dramática. Eu simplesmente era uma criança que estava tentando lidar com problemas que eram altamente grandes para ela. Foi então que a minha cura, enfim, começou. Eu percebi ali, durante aquele filme, as lágrimas descendo, que eu não dei certo com nenhum daqueles meus outros relacionamentos, não porque eu não amava, mas porque eu me sentia desprotegida. E eu sabia que somente eu poderia me proteger quando eu tampava os meus ouvidos para não escutar aquelas coisas durante a madrugada. Eu aprendi que algumas dores elas não desaparecem com os anos, elas desaparecem quando finalmente nós entendemos. E o problema não estava nos meus namorados ou no meu noivo, o problema não estava em cada relacionamento que eu passei, o problema não estava no outro, estava no trauma que eu não conseguia entender. Mas hoje eu já não sinto vergonha da minha história. Eu enviei meu relato aqui para te mostrar que existem coisas no seu passado que podem estar influenciando nas suas reações hoje, na sua vida adulta. E eu queria hoje pegar na mão da Amanda pequena e falar para ela que estava tudo bem. Ou falar para ela, conta para os seus pais que aquilo te incomoda. O único conselho que eu gostaria de ter dado para Amanda pequena era esse. Essa não é a minha história, mas poderia ser. Hoje nós conhecemos a história da Amanda, um relato sincero, um relato profundo, traz grandes ensinamentos para nós. Existe um versículo que eu amo profundamente. A Bíblia diz que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Deus está perto, não distante. Deus não está ocupado, não é indiferente. Deus está perto. Muitas pessoas carregam feridas da infância sem perceber, feridas que ninguém vê, muito menos ela. Feridas que não deixam cicatrizes na pele, mas deixam marcas profundas na alma. E o mais triste é que por muitos anos nós passamos nos culpando pelo que esses traumas, essas feridas causam e não nos preocupamos com a raiz. Não percebemos a origem daquela dor e a gente vê isso nitidamente na história da Amanda. Talvez exista uma história aí atrás que está te incomodando, que está te deixando aflita. Talvez exista uma história por trás do seu medo, da sua ansiedade, da sua angústia, dos seus relacionamentos fracassados. E sabe de uma coisa? Deus não manda você ignorar esses sentimentos. Deus não manda você fingir que tá tudo bem, que é só uma fase. Ele convida você a entregar tudo para ele, até mesmo aquilo que aconteceu lá atrás. Talvez você não consiga mudar o que aconteceu lá atrás. Talvez você consiga mudar os reflexos que estão acontecendo na sua vida no agora. E talvez a restauração que você tanto procura é quando você dá voz à criança sua que ficou ferida, que ficou aflita, que ficou machucada, que ficou tantos anos tentando ser ouvida e não foi. Dê ouvidos a essa criança. E hoje nós conhecemos a história da Amanda, um relato sincero, um relato profundo de uma criança que sofreu algo que muitos podem falar, ah, mas isso nem é trauma, mas isso aí, bobeira, muitos podem até desprezar, mas aqui não. Aqui a gente aprende com a história da Amanda, porque ela é uma história real, uma história que foi vivida, não por mim, mas poderia ter sido, não por você, mas também poderia ter sido. E aprenda hoje a não tampar os ouvidos. Aprenda hoje a falar também. Se algo te incomoda, se alguém te incomoda com alguma atitude, aprenda a falar. Não guarde só pra você e esteja atento a tudo que acontece na sua vida. Deixe aqui nos comentários
algo para Amanda? Uma palavra de força? Se essa história você se identificou com ela, devemos cuidar de nossas crianças, porque a infância é uma terra que a gente pisa pro resto da vida. Devemos ter atenção com as crianças, cuidado, porque criança não precisa de muito, criança precisa de conexão, criança precisa de amor, de atenção e de cuidado, porque a infância passa tão rápido, mas a gente fica uma vida inteira pisando nela. Me conta aqui nos comentários também se você gostou desse novo formato de vídeo. Eu aprendi que quando a gente aprende com os nossos próprios erros, nós somos inteligentes, mas quando a gente aprende com os erros, com os traumas, com as dificuldades dos outros, nós somos sábios. E se você também tem interesse de enviar para nós aqui o seu relato, ter seu relato contado aqui no canal, envie para o e-mail que eu vou deixar aqui na legenda desse vídeo. Inscreva no canal, a sua inscrição é muito importante para o crescimento desse vídeo. E me conta aqui nos comentários se você gostou desse novo formato de vídeo. Até o próximo relato de vida. Tchau!